até o grito do treinador. Total. 1,5, 1,8 e tal, porque eles estão falando exatamente as passagens. E de qualquer maneira tem ali um 25 ali, ó, que mostra o número também de voltas que elas vão dar. Então vamos nessa hora dos 10 mil metros. Prova feminina, para você que nos acompanha. Ali, ó, você tá vendo nessa imagem, uma galera corre por fora, digamos assim. Outra galera corre por dentro. Agora, depois do desbalizamento, todo mundo junto. Agora sim, tem que tomar cuidado com muitos fatores. É pensar na melhor estratégia. Eu começo agora, dou um gás agora e seguro, né, e mantenho o ritmo na segunda parte da prova. Eu seguro agora e depois aumento o ritmo na segunda parte da prova. E o caixote, né? O professor citou há pouco o caixote, vale lembrar você. Todo mundo tá muito perto aqui, ó. Né? Então, tem que tomar cuidado com o caixote, que é para não ficar preso, né, aqui por dentro e ver todo mundo correr. E tem que tomar cuidado também com a sapatilha, né, para você não sofrer. Tudo isso é muito bem pensado e muito bem definido para na hora da prova. Você vê, uma simples mudança de largada faz toda a diferença. Nós tínhamos programado 2 baterias. Sim. Então, o que acontece em 2 baterias? Você tem que aguardar a primeira e tentar administrar de cabeça o que você viu da primeira etapa para fazer na sua prova. Claro. Aí não, aí sai todo mundo junto, já muda a estratégia. Segundo ponto, André, é uma prova que, tradicionalmente, você vê o final ou igual à primeira metade ou mais rápido. Uhum. Diferente do 800, que você tem uma queda de velocidade. Então aí não, aí você vê a primeira parte geralmente mais lenta e a segunda parte mais rápida. E aí você tem toda uma logística de estratégia. Então você tem, por exemplo, uma atleta que é mais rápida, geralmente segurando no final. A gente vê, por exemplo, a Núbia. A Núbia é uma atleta extremamente rápida no final. Então ela se chegar numa condição muito próxima ali da primeira colocada, caso ela esteja atrás, possivelmente ela vai dar o bote e vai levar a prova. Aqui você já está vendo que temos um pequeno grupo, né, com 3 aqui, né, um primeiro bloco, né, digamos assim, com a Cleidiane Barbosa Jardim carregando, né, na primeira posição, ela que é da Corp de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. A Cleidiane Barbosa está na primeira posição, o professor citou a Núbia está aqui, ó, na segunda colocação, atleta do Praia Clube de Minas Gerais. E fechando, né, esse primeiro, digamos assim, esse primeiro bloco aqui também, no detalhe para você, aqui, ó, novamente, né, a Cleidiane Barbosa mais à frente. Agora temos a aproximação da Maria Lucineida. Agora um bloco já maior com 5, né, um primeiro bloco com 5 atletas, e você vê na imagem. E a gente sempre faz esse paralelo com a prova de rua, com o amador, para mostrar algumas coisas que viraram um mito, na verdade, na corrida de rua. A corrida de rua, hoje, ela tem todo um crescimento em termos de participantes, mas ela trouxe consigo também esse aumento de participantes, muito interesse das marcas, muito interesse de patrocinadores, e algumas coisas viraram verdade sem ser verdade, né? Então, uma das inverdades é que você precisa ter um relógio altamente sofisticado. Aí você olha na prova aqui, você vê um atleta como a Núbia, que é pódio na São Silvestre, correndo sem relógio. Verdade, olha ali o detalhe. Aí você conversa com o treinador dela, professor Ferreira, extremamente simpático, competente. Ele fala, a Núbia nem sabe o que é relógio direito, porque ela tem o GPS nas pernas, ela tem a noção do ritmo. Então vale essa dica também. Você que corre prova de rua, você não pode ficar dependente de um relógio, de um GPS. Você tem que ter essa noção do que está acontecendo. E aí, por exemplo, a Claudiane, tudo bem, está com relógio, mas alguém pode falar, mas aí tem a contagem das voltas, as parciais. Mas pede para uma menina dessa fazer um treino leve e você vai contar o ritmo a cada quilômetro, é igualzinho.
Assim como a gente vai ver no É um reloginho, Ela né? é um relógio, praticamente. Exato, esse ritmo também é muito importante. Na terceira posição, você tá vendo ali a Pedrina Silveira. Pedrina Silva, perdão. Pedrina Silva. Da Unifor. No Ceará. Já falei da Maria Lucineida, que tá ali na quinta posição. Na quarta colocação, você tá vendo a Jennifer do Nascimento Silva, atleta do Esporte Clube Pinheiros. Lembrando de novo, são 25 voltas. Agora restam 21. São 10 mil metros. E você acompanha com a gente. Quando a gente cita, André, alguns treinadores, alguns nomes, treinadores que a gente tem mais contato, a gente aprende muito com eles. Então, eu citei o caso aqui do professor Ferreirinha, né? Quando a Núbia foi pós na São Silvestre, eu tive contato com ele, foi extremamente elegante, cortês, muito simples, inclusive. E ele falava exatamente sobre isso, né? A simplicidade do treino dele, da forma com que a Núbia treina. Então, praticamente tecnologia muito pouco. Treinamento de força, ele até mandou um vídeo na época, né? Eu fiquei admirado, porque é exatamente o que a gente fala muitas vezes para o corredor de rua. O treino de força da Núbia basicamente é um treino de circuito feito com materiais reciclados, uma barra feita de concreto, não tem nada sofisticado. Então é um outro segundo mito que cai também. O corredor de rua, ele não tem a necessidade de fazer um treino de musculação. E quando ele vai fazer, ele tem que fazer de forma correta. Não adianta você ir para uma sala de musculação e colocar gestos inespecíficos à prova. Você vai estar perdendo tempo. Essa meninada aí corre mais de 100 km por semana. Se você for para academia para ficar fazendo exercícios que não são pouco condizentes com a prova, você vai estar roubando tempo do seu treino principal. Isso te arrebenta no final das contas. Exatamente. Aqui a gente tá vendo um movimento que é extremamente comum, né, nessas provas mais longas. A gente já comentou, esse é um bloco com 5 corredoras aqui. Você viu que a Cleidiane estava na primeira posição, mas assim, ela meio que estava puxando, né, a galera. Só que eu sempre ouvi dizer que quem puxa, né, o público, aqui, os companheiros, né, os concorrentes nesse caso, uma hora cansa também, né? E essa troca, ela é importante, estamos no começo da prova, né? Então, acho que isso acaba também virando um consenso, né, entre todos. Exato. Os atletas que participam da prova, especialmente esses que andam na parte na busca, né, na briga de fato pelo pódio. É uma resistência mental também, né? Exato, fundamental. Então, o André, quando a gente fala de uma prova de 10 mil, é uma prova de resistência aeróbia, é uma prova de resistência mental, é uma prova de resistência de força. Então, só deixando claro, né? Não é que nós somos contra o treino de musculação, mas ele tem que ser bem elaborado. Bem organizado. Então, são séries longas, muitas vezes. Ao mesmo tempo, você precisa trabalhar a chamada potência, porque essas meninas, você vê a passada delas muito consistente, muito rápido, uma frequência muito grande. Então, não adianta você fazer um treino de força e não também trabalhar a força rápida, através do salto, através de exercícios pliométricos, que você não vai ter esse tipo de passada bonita que a gente está vendo aí. Caio Capato, chamou, falou, amigo. A atleta 219, Anastácia Rocha Pereira, Petrolina, ela aparentemente teve um problema na sapatilha e abandonou a prova. Não, uma pena. Aqui vale o destaque porque ela abriu, né, a prova e estava na primeira posição, né? Aí ela acabou perdendo um pouquinho o ritmo e agora o Caio falou que ela teve um pequeno problema ali com o equipamento e com isso deixa a prova. Pode acontecer, não é o ideal, mas pode acontecer também. São problemas que surgem, né, no dia a dia ou na hora da prova, né, do atleta. A gente sempre recomenda que você teste o material antes, mas há imprevistos que às vezes você não está esperando. Claro. A sapatilha é um material que muitas vezes ela pode descolar na prova, né? E você não está imaginando isso. Às vezes você está lá e não tem nenhum sinal que ela corre o risco de descolamento. Aí, de repente, numa pisada, ela solta. E aí acabou, né? A sapatilha tem os pregos ali, né? Para dar
essa tração na pista, né? Então, sem sapatilha você acaba não podendo desenvolver a prova como um todo. E aí, falando de sapatilha, né? Hoje em dia, levando para essa questão dos calçados, você tem os tênis mais tecnológicos. No regulamento, você não pode correr com qualquer tipo de tênis caso você resolva correr de tênis. A confederação ela tem uma lista de materiais de tênis que não são permitidos. Alguns tênis de placa que a gente vê na rua não são permitidos na pista, justamente por esse apoio extra. Agora, não adianta, André, também a pessoa que está querendo comprar um tênis de placa não ter isso que a gente falou agora há pouco. A pessoa compra um tênis de placa para melhorar o seu tempo de apoio no chão, mas não faz um trabalho de força, de potência. Então, ele vai estar literalmente patrocinando a marca do tênis e não vai ter rendimento nenhum. A placa que você diz é uma placa de carbono que fica embaixo no placa solado, de carbono, né? Ela, inclusive, para quem não está habituado, ela dá um suporte mesmo, auxilia. Assim, eu tô falando como leigo, né? Sim. Ela meio que te empurra. Exatamente. O corredor para frente, né? Quanto a isso, é inquestionável. Ela faz essa função mesmo, ela tem essa função. E a gente brinca, né? Que ela tem a função que você deveria treinar o seu corpo para ter. Que é justamente ter esse contato rápido no chão. Agora, o problema do tênis de placa, e é pouco falado isso, é que o tênis de placa, ele está criando uma geração de pessoas com pé bobo. O que seria o pé bobo, professor? O pé bobo seria aquele pé que ele vira um mero passageiro. Ele não faz força, ele não faz esse desenrolar. E como ele não faz esse desenrolar, o pé acaba ficando fraco, acaba ficando um pouco flexível. Então é onde vem muitas vezes as lesões de fascite plantar, é onde vem as lesões, por exemplo, onde vem, por exemplo, o tombamento do arco plantar, porque o atleta ele acaba não tendo força, o pé desaba. Então você tem muita gente hoje com a pisada pronada numa quantidade muito maior do que você via antigamente. Meninas que, por exemplo, trabalham dia a dia com um salto e tem uma acentuação da joanete, porque o pé desaba para ali. Então tem o benefício, mas tem que ter todo um cuidado para preparar o seu pé para isso. E isso é importante também, parte da preparação, né, do atleta ou da atleta. Bom, o bloco que inicialmente tinha cinco nomes, ele passou a ter 4 apenas, porque a Cleidiane foi ficando um pouco mais para trás. Mas essa galera aqui, ó, da primeira parte já tá dando uma volta, né, com relação às outras participantes, mas segue na primeira posição, segue puxando aqui o grupo a Jennifer do Nascimento Silva. E a gente já comentou, né, que sempre puxar é a melhor alternativa, mas ela tá aí, ó, puxando, carregando a galera, tá na primeira posição e vai ditando o seu ritmo na prova. E como você falou, né, o primeiro terço da prova, então é um momento de muita análise, de muito estudo, você dá uma apertada ali, vem quem vai junto, quem não vai, então você vai meio que minando também o seu adversário de tal forma que você perceba até onde ele pode ir. Ele está bem, ele está veloz, ele está na frente, mas está tendo um certo desgaste ou não. Então isso é bem importante também. E aí, André, eu não sei, o Caio pode nos falar melhor, né? Você vê os hábitos todos ali com capuz, né? A gente não sabe se tem a questão do vento também. Porque imagina você fazer 25 voltas e pegando esse vento na frente. Então, muitas vezes a atleta ou o atleta, ele evita puxar a prova porque ele não quer tomar esse vento na cara. Porque ele está sofrendo uma resistência que poderia ser superada se ela estivesse atrás. Ainda mais nesse tempo um pouco mais frio, né? Que a gente tem comentando, que a gente vem comentando já há um bom tempo. Chamou, Caio? Realmente o vento não está muito agradável. O frio está intenso, voltou a estar aquele frio que a gente acompanhou lá no começo da nossa transmissão na marcha, ou seja, a temperatura muito baixa de novo. A gente está com algo em torno de 14 graus, já está baixando a temperatura cada vez mais e o vento realmente está começando a pegar, está ficando uma condição um pouco diferente, como o professor bem colocou. Isso vai interferir bastante na prova. É isso aqui, você vê um bloco um pouco maior, mas são corredores que estão
né? São concorrentes que estão em voltas diferentes, né? Você tá vendo ali que a Cauane e a Rebeca tá um pouco mais à frente, essa aqui, ó, no centro da imagem. Mas ela tá numa volta diferente, por exemplo, da Jennifer do Nascimento. Aí essa informação que o Caio passou é bem relevante, né? E alguém pode até falar, mas eu ouvi falar que na maratona o ideal é correr numa temperatura de 14 graus. Só que não fala para 14 graus com vento. Então o problema aí é o vento, não é a temperatura. A temperatura é excelente, mas o vento acaba dificultando. Exatamente. Você sabia? Existem 3 corridas de fundo disputadas dentro do estádio. Os 5.000 metros, que são 12 voltas completas na pista, mais 200 metros, os 10.000 metros, 25 voltas completas na pista, e os 3.000 metros com obstáculos, 7 voltas completas na pista, mais 200 metros. Eu sempre gosto de dizer aqui nos 3.000 metros com obstáculos, quem não está habituado a ver a barreira ali, geralmente quem acompanha os 3.000 metros com obstáculos antes acompanhou os 110 metros com barreiras. Então, vê a barreira sair voando quando o corredor, quando o atleta tropeça. Mas aqui nos 3.000 metros com obstáculos, olha o destaque. Se você trombar no obstáculo, quem sai voando é o corredor, não é o obstáculo, não. O obstáculo é maciço. Exatamente. E fica ali paradinho, perto do fosso. 90 quilos ali, ele vai te derrubar brincando. Ele vai te derrubar. Exatamente. Bom, agora todo mundo se juntou em voltas diferentes, sempre. Exato. Lembrando. Mas tomaram o chamado chapéu, né? Isso, tomaram o chapéu. Mas já que tá todo mundo junto aqui, elas estão num mesmo ritmo. Sim. Com a Jennifer ainda liderando esse bloco, o bloco um pouquinho maior também. E nessa questão que foi colocada agora, né, para ilustração, né, do Você Sabia, há uma correlação entre essas provas também, André. Então você tem, por exemplo, uma alta correlação entre os 5 e os 10.000 metros. Tanto é que nós já tivemos campeões olímpicos como o Mo Farah, na mesma edição de jogos, por 2 vezes, ganhando 5.000 e 10.000, em Londres e no Rio. Os 3.000 metros com obstáculo, ele tem um ritmo semelhante ao ritmo dos 5.000. Então, quando você vê o tempo médio de alguém que corre 3.000 metros com obstáculo, é semelhante aos 5.000. Aqui na frente, com seus óculos, né? Você viu ali a Cleidiane, que vai correndo em Anúbia. Aqui o movimento, né? O gesto da Anúbia que você tá vendo, ela correndo um pouquinho mais por fora, né? Aqui, ó. Até primeiro para evitar esse caixote, mas também para não ter que ficar se deslocando o tempo inteiro quando alguém estiver mais próximo dela, né? Porque aí ela pode seguir o ritmo e a mesma pegada do início ao fim. Porque uma coisa é você tá correndo, aí você tem que mudar de trajetória porque você às vezes tá mais rápida, ou porque o adversário tá mais rápido que você, enfim. Não é nada fácil. A Projetando já é uma marca interessante, 17,30 na parcial, 3,30 por quilômetro, projeta ali um tempo abaixo de 34. Se você dobrar, né, desculpa, 35, né, se você dobrar o tempo, daria 35. Porém, na segunda metade tende a ser mais rápida. Então já dá para projetar aí um 34 alto pelo menos. É isso, é o Troféu Brasil que você acompanha com a gente aqui no canal do Time Brasil. Já entrando na noite desta quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Último dia do mês de julho, hein? Amanhã vamos para agosto. No dia 1º de agosto vamos ao segundo dia de provas. E aqui vai aumentando o ritmo a Jennifer do Nascimento Silva e a Núbia colada nela. Importante também, né? Não só a Núbia, mas também a Pedrina.
as duas juntas, né, ali da Jennifer, para não perder de vista que chegamos agora a 20 minutos de prova, até porque estamos daqui a pouquinho, né, nos aproximando a reta final da prova. E aí, se você deixar o teu adversário ir embora, é difícil de buscar. Portanto, as duas estão ali coladinhas em quem vai carregando esse primeiro bloco. E a Jennifer é uma atleta já experiente também, né, com 34 anos, que, como a gente falou, né, veio de provas curtas. Ela chegou a correr 400 metros, correu 800, com marcas interessantes, correu 1,3 já no 400, 2,17 no 800. Então, uma atleta rápida, ela tende geralmente a ter uma vantagem também no final. Ela que é treinada pela Adriana Aparecida, que foi maratonista, grande nome também do atletismo, do Esporte Clube Pinheiros. E segue no primeiro lugar. Estamos acompanhando mais uma prova nesse centro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, que eu já comentei para você, um centro de treinamento que é referência, né, para muitos esportistas, localizado no Parque Fontes do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, complexo gigantesco, recebe diversas modalidades, diversas competições do calendário nacional, não só do esporte olímpico, mas também do esporte paralímpico do nosso país. Você sabe que a construção, né, do primeiro centro de treinamento paralímpico do Brasil foi oficializada em 2013, né, em janeiro de 2013. De lá para cá são 12 anos de atividades, e eu falei de manhã, né, vale repetir, com essa proposta também de desenvolver, né, iniciativas que ajudam nesse processo de massificação, né, do esporte paralímpico e também do esporte olímpico no nosso país, e que auxilia também no fomento, né, e no crescimento do esporte olímpico na nossa sociedade. Que legal, né, ver esse centro que é uma referência para o esporte não só do país, mas também do mundo. E o interessante é essa junção, né, tanto do Paralímpico como das provas como um todo. Porque nós temos ainda, apesar de todo o esforço que há na construção de outras pistas, nós temos poucas pistas. A verdade é essa, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem o Centro Paralímpico. Eu não sei, André, teria que confirmar essa informação, mas eu acho que ele não é totalmente aberto para o público de uma forma geral. É para os atletas. Uhum. Então, e isso acaba dificultando também, né? Então, o ideal é que nós tivéssemos pistas abertas. Então, você tem algumas pistas como o Serete, você tem algumas pistas como a do Pacaembu, aqui próximo do estúdio, que são abertas. Então, quanto mais pista aberta tiver, e aí quando a gente fala aberta, é aberta mesmo, né? Sem restrição. Qualquer um, exato. Qualquer pessoa, lógico, guardando as regras da pista, sabendo utilizar a pista, não vai querer correr ao contrário na pista, não vai querer fazer um aquecimento na raia 1. Mas é importante que nós tenhamos cada vez mais pistas, e não necessariamente pistas com essa amplitude de espaço tecnológico, mas pistas simples, que a pessoa possa pelo menos treinar de uma forma adequada. 8 voltas para o fim. Ali você está vendo novamente a Núbia. Vale o destaque, a Núbia é a atual campeã, né? Atual campeã dessa prova no masculino, o Altobelli, né? O Altobelli é o vencedor dos 10 mil metros. Aí avançando na prova até o momento, a Jennifer do Nascimento Silva. E seguem as três aqui. Ela, a Núbia Oliveira e a Pedrina Silva Vieira. Pedrina que é de 30 de março de 91. Né? Portanto, tem 34 anos. A Núbia é de 2002, né? Uma geração já mais jovem, mas tem 23 anos. E a Jennifer
do Nascimento, que também é de 91, assim como a Pedrina, portanto tem 34 anos, também atleta do Pinheiros. 25 minutos. 25 minutos, 7 voltas. Daqui a pouquinho a gente vai ver as atletas mudarem um pouquinho essa estratégia, porque vamos à parte final da prova. E a essa altura, faltando pouco menos do que 10 minutos pro final, né? O momento que você... Ih, caiu. Teve alguma coisa ali... Ih, rapaz! E é a Pedrina, hein? A Pedrina. Vinha bem na prova. É, no grupo. Pedrina Silva Vieira, caída ali na pista, que não seja nada de mais grave, né? Que não seja nada de preocupante com a Pedrina Silva, que estava junto da Núbia, estava junto aqui da Jennifer, né? Nessa imagem aí, a gente se acostumou a ver a Pedrina logo atrás da Núbia. E ela vinha bem, não apresentava nenhum sintoma assim de esforço, de forma não controlada, né? Então a gente não sabe se foi um tropeção ou se foi de repente uma lesão que ela sentiu. Talvez a gente consiga depois, em alguma imagem recuperada, ver o que aconteceu. Poxa, que pena, hein? Que pena. E aqui nessa imagem, correndo descalça. Correndo sem tênis ali, descalça. Na corredora, quando vamos chegar a 27 minutos, estamos nos aproximando da reta final da prova. Foi até comentado, né, André, que uma das meninas teve o problema da sapatilha, né, que teve que abandonar. E você também tem situações de, alguns casos, hoje em dia mais raro, de atletas que correm descalço. Um grande nome do atletismo brasileiro, nos anos 80, Jorilda Sabino. Corria descalça. Exato. Agora, só fazendo um paralelo em relação a essa questão de correr descalço, nas competições a maioria não corre mais descalço, é um caso raro. Mas no treinamento é muito bom que você faça uma parte do treinamento, um final de treino, a parte regenerativa descalço, porque você vai fortalecer o pé e justamente colaborar para aquilo que a gente estava comentando, não deixar o seu pé ser bobo. Ele literalmente fica forte correndo descalço. Lógico, você vai ter que tomar cuidado, né? Você não vai correr descalço num local que pode ter algum graveto, uma coisa mais pontiaguda, um caco de vidro. Mas em locais como esse, é muito comum você ver numa pista bem cuidada, bem administrada assim, no final do treino, principalmente na época de verão, né? As pessoas correndo descalço para fortalecer o pé. Olha lá o momento que eu acho que ela sentiu. E foi aparentemente sozinha, hein? Exatamente. Ela leva a mão ali atrás da parte posterior. Posterior da coxa, perna direita. Que pena, hein, cara? A gente viu na imagem ali ela no ritmo muito parecido. Mas infelizmente, né, o músculo não aguentou. Acabou sentindo. A gente não sabe se é uma lesão, uma cãibra. Agora, uma coisa é certa, né? Com a dor, do jeito que ela colocou a mão, dificilmente ela ia conseguir completar a prova. Porque justamente a perna direita que ela leva a mão é a perna do lado externo. Então essa perna do lado externo é a perna que faz mais força para fazer com que o seu corpo volte para a pista. Então, para evitar aquela força centrífuga, ela acaba... todas as atletas no caso, claro. Né? Inclusive é muito comum você ver um atleta com a parte de panturrilha, né? Gêmeos gastrocnêmio, de pista, com a perna direita mais forte com a perna esquerda, porque aquele esforça mais. E vale o destaque para você, a pista é oval, né? Então você só vai para um lado. E aí com isso gera tudo isso que o professor explicou. Tem um treinador colega nosso que a gente gosta muito dele, né? Até pela questão de ser muito acessível em termos de conhecimento, o professor Lázaro Velasquez, um cubano que já está no Brasil há muito tempo. E uma vez conversando com ele, ele falou dessa importância de você fazer com que no treinamento você faça muitas vezes a corrida no sentido contrário.
Lógico, na pista você não vai poder correr Sim. no sentido contrário, isso vai atrapalhar todo mundo. Mas fora da pista, correr no sentido horário, já que a pista você tem que obrigatoriamente correr no sentido anti-horário. Anti-horário. No treinamento você corre no sentido horário em muitas situações, para dar esse equilíbrio muscular. Aqui as duas primeiras colocadas. A Jennifer do Nascimento e a Núbia de Oliveira. E a Jennifer, atleta do Esporte Clube Pinheiros. Junto dela, a Núbia do Praia Clube. Últimas 3 voltas. E aí, professor? Aumenta o ritmo ou espera um pouquinho mais? Olha, pelo que eu conheço da Núbia, por ser uma atleta muito veloz, eu acredito que ela deva fazer um ataque, principalmente na última volta. Agora, a Jennifer, como eu falei, né? A Jennifer já tem um passado também em provas de velocidade. Então vai ser uma chegada bem interessante pra gente ver aqui. Experiente, de fato. Ó, só informando, portanto, a gente recebeu informação aqui, né? A Pedrina, que você viu na imagem, né? Que acabou se machucando, né? Acabou sentindo, né, um problema durante a prova. Ela estava na 3ª colocação, já recebeu, né, já os primeiros atendimentos por ali. Deixou a pista, né, com auxílio, né? Com o apoio da equipe médica. E já vai receber, né, um atendimento individual e especializado. Qualquer informação que a gente tiver, a gente repassa para você que está aqui nos acompanhando. Mas, segundo as primeiras informações, já foi retirada da pista, recebeu todo o suporte da equipe médica, que vai checar, né, agora com mais detalhes qual foi o problema da atleta da Pedrina Silva Vieira uniforme. Reta final de prova. Jennifer do Nascimento Silva, na parcial dos 9.000 metros, com 31 minutos e 2 segundos. Com a Núbia colada nela. Aquilo que a gente falou, né? A tendência da prova ir se tornando mais rápida no finalzinho. Isso. As parciais já mostram isso. As duas lado a lado. Chegamos a 32 minutos. Tô de olho aqui para saber se a Núbia vai aumentar o ritmo, intensificar ou não, porque aqui, como ela tá atrás da Jennifer, não é só questão de aumentar o ritmo, né? Ela tem que sair um pouquinho de lado, mudar um pouco essa trajetória para conseguir passar, porque ela tá logo atrás, trazendo, né, do automobilismo para cá. Uma coisa é chegar, outra coisa é passar. E aí você tem as atletas que estão tomando volta, também. Que de repente um ataque errado, você pega uma menina na frente e acaba atrapalhando toda essa tentativa de um ataque. Vira um obstáculo, exatamente. Exato. Vem as duas juntas. 33 minutos. Você tá ouvindo o sino? Toca o sino. Vamos à última volta. Na primeira colocação, segue por aqui a Jennifer do Nascimento Silva. Na primeira posição, a Núbia. Vem junto ali, colada nela. Elas invadem e entram a reta oposta. Reta final de prova. Em termos de frequência de passada, a gente vê uma frequência passada melhor da Jennifer nesse momento. E tá logo atrás. Tá na primeira posição, segue no primeiro lugar a Jennifer do Nascimento Silva, atleta do Esporte Clube Pinheiros. 34 anos para ela, enfrentando a Núbia de Oliveira, de 2002, diferença de 12 anos. Acho que o ataque agora vem aí, a Núbia vem pro ataque, colocou de lado, a curva é para dentro. Olha como as duas vêm aumentando o ritmo. Reta final de prova. Vamos ver quem vai fechar na primeira posição. Ih, rapaz, a Núbia aumentou o ritmo e tá indo embora. Vem para fechar no primeiro lugar, Núbia de Oliveira Silva. Na primeira posição. Fechando no primeiro lugar na reta final. Ela cresceu o ritmo, botou de lado. Mas não foi nada fácil porque a Jennifer acelerou junto.
Só no momento decisivo nos últimos metros é que a Núbia conseguiu fechar na primeira posição. Agora, alívio. Mas teve um momento de emoção também no finalzinho da prova. Você vê que ela pensou exatamente na entrada da curva o momento certo, né? Para não pegar nenhuma atleta adversária que pudesse fazer com que perdesse um pouquinho de tempo ali. Foi o bote perfeito. Bote crucial, ela vibra, celebra. Vai ali, né, conversar com a galera também. Grande prova. E primeira posição para Núbia. Lembrando que a premiação do 10.000 feminino será hoje. Primeiro lugar para ela, e olha, tem emoção ali também, né, da Maria Lucineida da Silva. Chorando é uma prova que mexe muito, né, com a parte física, com a parte mental também. São 10.000 metros, a preparação, eu imagino que, assim como em qualquer outra prova, é bastante intensa. Ela fechando no primeiro lugar ali com a Núbia de Oliveira. Olha, lembrar que a prova segue, né? Algumas atletas, você está ouvindo ali, estão ouvindo o sino, vão para a última volta, mas ainda tem gente a cumprir, né? Voltas nessa prova. Mas na final única, a Núbia de Oliveira fechou no primeiro lugar. E ali a gente está falando de duas atletas de altíssimo nível, né? Atletas que têm chances, muitas vezes, como a Núbia mesmo, de ser pódio na São Silvestre. E as atletas que estão atrás